Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Estamos aqui mais um domingo para um estudo bíblico. Lembrando que nós estamos no livro de 2 Crônicas, né? E vamos hoje estudar os capítulos 2 a 7. Eles têm uma temática evolutiva que é muito importante a gente destacar em uma aula só, tá? Então, como já disse o rei Davi, que foi o idealizador, né, do templo de Jerusalém, porém não teve a permissão de Deus para realizar sua edificação. Ele fez grandes contribuições para o projeto, tais como comprou o local para a construção, reuniu os operários e os materiais. Isso nós vemos lá, né, nós já vimos em 1 Crônicas 20, capítulo 21 e 22. Contudo, deixou a cargo do filho Salomão a incumbência de realizar o trabalho de construção, né? Então estes capítulos, né, de 2 Crônicas fornece-nos descrições dos preparativos de Salomão para a tarefa da edificação do templo. Salomão apelou para um velho conhecido, né, o rei Hiram de Tiro, para que ele fornecesse os materiais e operários especializados. Isso nós vamos ver no capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. E recebeu uma resposta favorável. Aí a gente vê a resposta do rei de Tiro, do verso 11 ao verso 16. Contudo, a tarefa fez um censo, né? Fez uma contagem de todos os estrangeiros que haviam em Israel. Então isso está descrito nos versos 17 e 18. A construção começa, a qual é descrita nos capítulos 3 e 4 de 2 Crônicas, que a gente vai estudar, onde o cronista empreende forte movimento na narrativa, de modo que percebamos que todo o reino de Israel está focado na construção. Ao início do capítulo 5 até o capítulo 7, principalmente até o verso 10, temos a consagração do templo, com todos os seus rituais e liturgias, orientados por Deus, né, e minuciosamente executado por Salomão. Observaremos como o cronista, em sua narração, traz uma advertência que o próprio Deus fez a Salomão, em razão de sua obediência, diante da qual o povo de Deus agradou e foi abençoado. Deus se agradou e foi abençoado. Então, portanto, irmãos, nesse estudo nós vamos ver 4 aspectos dentro desses 5 capítulos, né? 6 capítulos, desculpe. Nós vamos tratar no capítulo 2 do tratado da aliança de Salomão com Hiram. O segundo ponto é a edificação do templo, que daí está nos capítulos 3 e 4. A consagração do templo, que está do capítulo 5 até o capítulo 7, versículo 10, né? E depois a gente vai ver a visão de Salomão nos versos 12 a 22 do capítulo 7. Então vamos começar pelo tratado com Hiram. Hiram era um antigo amigo de Israel. Davi tinha empregado a ajuda para que ele construísse o seu próprio palácio e ajudá-lo a recolher materiais para o templo. A gente viu isso no capítulo 14 e 22 de 1 Crônicas, né, quando nós estudamos esse capítulo. Portanto, não era uma pessoa estranha do rei Salomão, o qual recebeu uma carta de Hiram parabenizando ele pela sua ascensão ao trono, né? E Salomão viu uma oportunidade de tirar uma vantagem, porque vale ressaltar que Israel não tinha conhecimento suficiente das ciências, especialmente a matemática, para poder edificar um grande projeto arquitetural. Assim, precisava depender de operários habilidosos. Como resultado, pode-se notar que o templo de Salomão foi bastante similar a outros templos fenícios, embora sem dúvida mais rico em sua decoração interior. Então, os aspectos do templo, se os irmãos olharem outros pela internet mesmo, outros templos fenícios, vocês vão ver uma grande semelhança arquitetônica externa, mas internamente ela é de acordo com
com a vontade de Deus, com os preceitos que Davi tinha estabelecido a Salomão. Então os fenícios fornecem o conhecimento e muitos materiais, além de provavelmente quase toda a mão de obra especializada. O que Salomão tinha era bens como forma de pagamento e a mão de obra escrava para realizar o trabalho pesado. Então nós vemos isso no capítulo 2, né, de 2 Crônicas. Salomão também dispunha da visão emprestada de seu pai Davi e a determinação para ver o trabalho terminado, o que ocorreu no 11º ano de seu reinado. Então, irmãos, a gente vê que essa aliança, né, com o rei Hiram de Tiro, na Fenícia, ela foi muito proveitosa para a edificação do templo. Foi, digamos assim, que foi fundamental para a edificação do templo. E passamos agora a, propriamente dizer, a edificação do templo, que é os capítulos que a gente já enunciou. O templo foi construído no Monte Moriá, aquele que já era um local sagrado por causa dos acontecimentos importantes ali ocorridos na história passada de Israel. O monte é localizado a leste de Sião, um morro que o próprio Davi havia selecionado para o propósito quando construiu um altar depois de uma determinada praga destruidora ter acabado. Isso a gente viu lá no 1 Crônicas 21, verso 18. No texto, o cronista usa a medida de côvado ou cúbito, né, que são o mesmo que são a mesma coisa, que é a distância entre o cotovelo e a ponta do dedo. Essa distância, né, como as pessoas têm vários tamanhos, né, e principalmente tamanhos de braço, aconteciam muitos problemas de medição. Então eles estabeleceram naquela época que era 45 centímetros. O cume do morro precisou ser nivelado para fornecer uma fundação plana. Aí a gente vê lá nos versos que é a antiga eira de Aruna, também chamada de Orna, era a área em questão. A gente vê no capítulo 3, versículo 1. Presumivelmente, aquele foi o local onde o sacrifício pretendido de Isaac por Abraão. Isso está lá em Gênesis 22, 2. A localização do templo se situava no Morro Leste, ao norte da cidade de Davi, aonde é localizado hoje a abóbada da rocha, que é uma mesquita. O templo foi construído com pedras cortadas e empilhadas. Tinha um telhado plano e coberto, composto de toras e tábuas de cedro, sobreposta com mármore. O plano geral era semelhante ao do tabernáculo substituído pelo templo, mas as dimensões foram duplicadas. As partes que constituíam o prédio eram uma estrutura retangular que tinha uma varanda, depois havia uma nave que se chama Lugar Santo, que estava virada para o leste. Além disso ficava o Debir, ou o local mais sagrado, ou o Santíssimo Lugar, e duas colunas chamadas Jaquim e Boaz, feitas de bronze oco, que significa o juízo de Deus, e ficavam uma de cada lado da entrada. Isso está descrito lá no capítulo 3, versículos 15 e 17. As pedras internas eram revestidas, né? As paredes internas eram revestidas com cedro trazido do Líbano e sobre este revestido com ouro. O local mais sagrado era revestido com ouro puríssimo. Os hebreus tinham de depender dos trabalhadores do rei Hiram da Fenícia para realizar estas tarefas, que eles eram os habilidosos na questão. O próprio templo era cercado por dois pátios, um interno para os sacerdotes, nós vemos lá no capítulo 4, versículo 9, e um externo, chamado de Grande Pátio, aonde os israelitas podiam circular e que provavelmente continha diversos prédios reais. No pátio interno continha o altar de bronze, nós vemos no capítulo 4, versículo 1, onde era oferecido o sacrifício. As 12 bacias de bronze em 10 suportes especiais.
5 de cada lado da casa, e o grande Derebirt, ou mar de bronze, com capacidade para 40 litros d'água, o qual era a fonte de água para as lavagens rituais dos sacerdotes, para a limpeza de partes dos animais. Isso está descrito lá no capítulo 4, verso 6. Então, a edificação do templo tinha o objetivo do cronista, nesse capítulo, era narrar de forma sucinta que fora construído e colocado o templo, descrevendo os principais objetos. Então, aí passamos para o terceiro ponto, que é a consagração do templo. Nesse ponto, nós sabemos que a Arca da Aliança, Davi não recebeu nenhuma orientação para construir outra. É a mesma que quando foi construído por Moisés. Então existiu apenas uma arca, dada por revelação a Moisés no Monte Sinai, colocada no tabernáculo de Moisés e depois no devido tempo transferida para o tabernáculo de Davi, e finalmente colocada no templo de Salomão, em seu último lugar de descanso. A arca foi o único artigo da mobília trazido do tabernáculo de Moisés para o templo de Salomão. No templo, ela foi colocada no lugar santíssimo, o qual era chamado de Oráculo Santo, ou lugar onde Deus fala. O Oráculo Santo era o Santíssimo Lugar Santíssimo. Isso está descrito lá no capítulo 5, verso 7. É significativo que a arca tinha sido o primeiro artigo feito para o tabernáculo, mas fosse a última peça a entrar no templo. Pois Deus é também o primeiro e o último, o início e o fim, o alfa e o ômega. Gênesis 1:1 e Apocalipse 22:21. Quando a arca foi colocada no templo, seu único conteúdo eram as 2 tábuas da lei de Deus. Isso tem um forte significado. O pote de ouro de Maná tinha sido removido e a vara de Arão que floresceu também. Então só tinha as tábuas da lei. E o significado disso era: somente a lei de Deus permanece, pois ela é eterna, espiritual, santa, justa e boa. Por isso que só havia as tábuas da aliança dentro da arca. As varas da arca, aquelas varas que descarregavam a arca, transportavam a arca, não foram tiradas em razão do descanso permanente e vitória de Deus. O templo é o seu lugar de habitação entre a Israel remida. A dedicação do templo foi a data marcante da história da nação de Israel. As coisas significantes ocorreram neste grandioso dia, e isso se tornou o selo do favor de Deus sobre a casa edificada em seu nome. A casa foi coroada com a glória e a presença de Deus. Maravilhosa essa descrição. A dedicação do templo aconteceu na festa do 7º mês, a festa dos tabernáculos, que também tem um significado importantíssimo. Esse é o primeiro importante aspecto a considerar, onde é comemorada a libertação de Israel do Egito, suas jornadas através do deserto rumo à terra da promessa. A dedicação do templo neste mês, descobrimos que o número 7 tem um significado de plenitude, da totalidade, da perfeição, pois 3 foram os momentos de 7 dias cada um. Então nós vemos aqui nesses capítulos que estamos estudando que 7 dias de preparação das pessoas, 7 dias de dedicação do altar e 7 dias de dedicação do templo. Na dedicação, os louvores a Deus foram entoados, sendo segundo as ordens davídicas, os cantores e músicos trajados como determinavam as orientações divinas, e no lugar apropriado e reservado para tal fim. Após a dedicação do altar do sacrifício e a colocação da arca do Senhor no oráculo santo, em meio à unidade dos cantores e músicos, apareceu a nuvem de glória, descendo sobre a casa do Senhor. Isso a gente vê a descrição lá no capítulo 5, versículo 14. Maravilhoso. Outro aspecto importante da dedicação do templo, irmãos, é a consagração pessoal e simbólica de Salomão ao Senhor. Salomão colocou-se a plataforma de bronze no meio do pátio, subiu nela e então se ajoelhou diante do Senhor do povo enquanto fazia a oração.
que essa oração é maravilhosa, os irmãos têm que ler. Ela está lá no capítulo 6, versos 12 e 13 de 2 Crônicas. É maravilhoso. Salomão começa a sua oração reconhecendo o fato de que o Senhor disse que habitaria em densas trevas. Mas que essas densas trevas que o Senhor habitaria? Refere-se ao lugar santíssimo, pois era mantido fechado as portas e o véu. Não entrava luz, vedado aos olhares humanos, não entrava luz dentro do lugar santíssimo. Contudo, Deus encheu o lugar com a sua presença, a nuvem, e a glória foi vista. O cronista aqui ressalta que, quando Salomão chegou ao fim da sua oração, desceu fogo do céu e consumiu as ofertas do grande altar. A glória de Deus encheu a casa e nenhum sacerdote permaneceu em pé. Maravilhoso isso, para ministrar por conta dessa glória. Todos então diante de Deus se curvaram, se ajoelharam. Isso nos remete a um versículo chave em Apocalipse. Todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quando Israel viu a glória e o fogo na casa, eles se prostraram suas faces no chão, adorando e louvando ao Senhor por sua bondade e misericórdia. Glórias a Deus, irmãos. Então nós vamos ver aqui uma parte que é a visão de Salomão. O cronista, ele coloca de uma forma que para o Israel pós-exílico, né, havia esperança, que era o objetivo dele, havia esperança. Mas desde que eles, se vendo na pessoa de Salomão, cumprisse alguns requisitos. Então temos aqui uma demonstração da severa misericórdia de Deus. A misericórdia divina e a retribuição divina manifesta-se juntamente. Mas o povo precisa pôr-se em movimento, inspirado pelo arrependimento. Eles tinham que buscar o rosto de Deus. Tinha que abandonar os seus caminhos ímpios, o que serve de evidência de um verdadeiro arrependimento. A questão não pode ficar sobre a forma de palavras e promessas. A conduta precisa ser modificada. Trazendo para nossas vidas hoje é o mesmo que o cronista estava falando para o povo pós-exílico. Pois o Senhor Deus está olhando em busca de evidências de modificação e imediatamente responderá a qualquer mudança para melhor. As calamidades podem ser curadas se Deus ficar satisfeito diante do que vir e ouvir. A conduta é muito importante, muito mais do que meras orações e promessas. O cronista escreve ao povo pós-exilado, lembrando de que Deus fará de tudo para abençoar eles, desde que cumpram os seus mandamentos e se arrependam dos seus maus caminhos. Esta promessa ainda vale para nós hoje, irmãos. Essa promessa é fabulosa. Se você está em caminhos tortos neste momento, eu chamo você ao arrependimento, para que Deus possa vir, ouvir e atender o seu pedido. Que Deus abençoe e até o próximo domingo.